registrar a minha satisfação por participar nesta iniciativa, tendo eu, na fase inicial, sido também um dos impulsionadores desta corrente de reflexão e debate em torno do sindicalismo. Vou tentar ver se controlo o tempo. Tenho a ideia que estou um bocadinho mais controlado nessa matéria do que o meu amigo Carvalho da Silva. Vou tentar fazer aqui uma espécie de um pastiche que eu espero que valha a pena enquanto contributo para a reflexão. Falar de sindicalismo, falar de movimentos sociais ou de movimento sindical, dá-nos hoje em dia, digamos, a necessidade de pensar a questão da ação coletiva e, portanto, da identidade, né? Da identidade dos movimentos, da identidade dos atores sociais. E, obviamente, para fazer qualquer tipo de reflexão, mesmo que seja breve e despretensiosa, como é o caso, sobre esta matéria, obriga a fazer alguma referência ao passado, à experiência histórica. E também, enquanto, digamos, embora eu tenha ali feito a referência da minha dupla condição em que aqui estou, enquanto sociólogo e também enquanto ativista, então, começando por fazer apelo à minha condição de sociólogo, talvez valha a pena, até porque já houve aqui referências e digamos, faz parte, penso eu, das preocupações e dos interesses partilhados por todos nós, uma breve e muito rápida nota em torno do marxismo. Eu penso que a referência ao marxismo e, digamos, essa matriz teórica continua hoje em dia, ganhou nos últimos tempos de maior atualidade e continua a ser uma referência inspiradora e instigadora da ação coletiva e do aprofundamento da consciência crítica face ao sistema económico, social e político em que vivemos. E a esse propósito, recordei-me de um texto já relativamente antigo, mas que eu penso que continua atual, publicado numa revista de Ciências Sociais em Portugal, da autoria de Eric Olin Wright, um autor americano marxista conhecido no mundo inteiro. E ele refere-se à necessidade de reconceptualização e de reconstrução do pensamento marxista, fazendo referência àquilo que ele considera serem três vértices fundamentais da reflexão em torno do pensamento de Marx e do marxismo, no seu conjunto. Esses três vértices são a análise de classes, a teoria da história e a emancipação. Quanto à análise de classes, ela precisa de ser reconstruída, repensada em face de todos os processos de profunda transformação e recomposição, designadamente no mundo laboral e nas sociedades em geral, ao longo das últimas 3 ou 4 décadas, sobretudo. Portanto, do meu ponto de vista, que, enfim, considero também um especialista enquanto sociólogo das classes sociais e das desigualdades sociais, eu entendo que as clivagens de classe, as relações de dominação, as relações de exploração e de opressão continuam a ser muito visíveis e muito vincadas no nosso mundo atual, mas entendo também que é necessário reatualizar conceitos, mais uma vez recuperando a sugestão do Carvalho da Silva, reatualizar conceitos e perceber que a ação de classe hoje já não ocorre do mesmo modo que nós pensávamos que ocorria, e repito que muitos de nós, pensávamos que ocorria, não quer dizer que de facto ocorresse, mas digamos aqui o pensamento e digamos a fantasia ou os conceitos teóricos muitas vezes confundem-se com a própria realidade. O modo como nós pensamos a transformação histórica e o próprio marxismo, nomeadamente até aos anos 70, para falar sobretudo da sociedade portuguesa. Portanto, mas dizia eu que já não ocorre necessariamente na base daqueles pressupostos que muitos de nós partilhamos, nomeadamente o determinismo da consciência de classe sobre a ação coletiva. E aqui, mais uma vez, a referência à questão da identidade, que me parece ser um elemento, mais do que a identidade, os processos de construção e reconstrução identitários e identificações coletivas são hoje em dia muito importantes para compreender a dinâmica dos movimentos sociais, mas também para compreender que as classes se tornaram muito mais fragmentárias, em termos objetivos, muito mais divididas,
com todo o processo de mudança social e económica que ocorreu nas sociedades ocidentais ao longo do século XX, e, portanto, o determinismo de classe é hoje muito problemático e isso obriga-nos a repensar muitas coisas. Em segundo lugar, a questão da teoria da história. E a teoria da história também. O marxismo, e aqui quando nós falamos de o marxismo, às vezes é um tanto abusivo e restritivo, porque o marxismo não é uma teoria, é todo um conjunto de teorias, de perspectivas de análise muito diversificadas internamente, inclusive o próprio pensamento de Marx ele mesmo, não é? E, portanto, eu não quero ser abusivo, mas há, pelo menos, houve uma corrente muito influente no pensamento político ocidental que nos levou a crer num certo determinismo histórico, não é? Um materialismo histórico, enfim, desenvolvido por Marx, Engels, recuperado por outros, nomeadamente Lenin, levou-nos a muitos movimentos sociais e laborais do mundo inteiro a crer que, digamos, a tendência para a destruição do capitalismo e para que, a seguir ao capitalismo, se sucedesse uma sociedade de características socialistas, era uma coisa que estava mais ou menos escrita nas estrelas, que estava mais ou menos pré-definida. Essa teoria da história, hoje em dia, diz o Eric Olin Wright, e eu partilho inteiramente, precisa de ser repensada noutros moldes. E devemos pensar a história não enquanto algo pré-definido ou evolucionista, mas como um campo de possibilidades. Devemos realizar e aprofundar uma teoria das possibilidades históricas, deixando assim em aberto o papel dos atores sociais, sejam eles movimentos, sejam eles estruturas, sejam eles instituições, sejam eles mesmos cidadãos. A história